Ainda me lembro do tempo em que toda a família vinha fazer a colheita da azeitona. O meu avô, a minha avó, os meus irmãos e irmãs. Quando éramos bebés, punham-nos numa cama de rede, penduravam as pontas de uma manta em 2 paus, atavam 2 bocados de corda e suspendiam a rede no ramo de uma oliveira. Quando fazíamos birra ou chorávamos, as nossas mães vinham dar-nos comida, tratar de nós. Há 5 gerações que a família de Yanis Panagopoulos se dedica à apanha da azeitona. Há, por isso, muitos momentos ligados a esta atividade, marcados na memória de Yanis. Um deles que alterou a dinâmica deste trabalho foi a adesão da Grécia à CEE em 1981. Na altura, os agricultores gregos começaram a beneficiar de uma série de subsídios que foram garantindo a estabilidade do setor, mas agora as coisas mudaram radicalmente. A vida, com tudo o que tem acontecido à nossa volta, tornou-se muito mais difícil do que era nos primeiros anos da Grécia na União Europeia. Ainda por cima, somos fortemente atingidos pela crise económica. Antes, um produtor que tivesse 1000 oliveiras conseguia sustentar toda a sua família, agora mal dá para sustentar um casal. Yanis também trabalha como eletricista para a operadora estatal grega. O seu primo, George, é um piloto na reforma. Ambos recebem agora, no fim do mês, menos 60% do que ganhavam. Para estes homens, o Prémio Nobel da Paz atribuído à União Europeia é do domínio da ironia. Eu não compreendo este prémio. Como é que podem dar esta distinção quando estão a tirar tudo o que as pessoas têm? Para mim estamos em guerra, não no sentido militar, sou um ex-piloto, mas é verdade que vivemos uma guerra económica. Numa guerra económica, as vítimas são atingidas pelas taxas de desemprego, pelos cortes salariais, pela turbulência social, pela pobreza galopante. E na Europa, pelo acentuar das diferenças entre os países do Norte e do Sul. A crise também é de identidade num continente que se uniu para evitar mais conflitos armados. A coesão monetária ameaça produzir exatamente o efeito contrário, a desunião. Panayotis Iochimidis, antigo conselheiro do governo grego, garante que Atenas não foi a única a cometer erros. A Grécia não conseguiu implementar as reformas estruturais que eram necessárias para respeitar as regras da União Monetária. Mas, por outro lado, a Comissão Europeia também não conseguiu monitorizar nem controlar a situação fiscal nos vários Estados-membros. Alguns deles, sobretudo os mais poderosos, como a Alemanha e a França, violaram o Pacto de Estabilidade, abrindo caminho para que outros fizessem o mesmo. Atualmente os factos são estes. A Grécia submete-se a um plano de resgate na ordem dos 130 mil milhões de euros, sob a condição de implementar medidas de austeridade que muitos argumentam vão arrasar o país. A revolta contra a União Europeia é cada vez maior. O alvo mais comum é Angela Merkel e a propalada intransigência do governo alemão contra os parceiros europeus do Sul. Evangelos Maheras tem 94 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial foi ferido na fronteira albanesa. Hoje em dia faz parte de uma comissão que exige à Alemanha compensações pela guerra. Segundo o Sr. Maheras, os alemães ainda devem aos gregos milhares de milhões de euros. Qualquer relação entre esta reivindicação e o contexto atual é, de acordo com este homem, pura coincidência. Não é de todo isso. A razão para o governo grego nunca ter pressionado a Alemanha ao longo dos anos foi por querer preservar as relações políticas. Daí termos criado esta comissão para colocar esta questão ao governo, para que nos expliquem porque é que ainda não fizeram nada sobre um assunto que é da maior relevância. A advogada Cristina Stamoulis segue um caminho encetado pelo seu pai, que instaurou um processo contra o Estado alemão fundado em acusações de crimes de guerra contra civis na cidade grega de Distomo.
Só nos anos 90, depois da reunificação alemã, é que foi possível apresentar queixas contra uma só entidade. Agora, Cristina considera que a questão foi adulterada pela crise. A Grécia encontra-se na posição de devedora, mas agora disseminou-se a teoria de que temos de exigir o devido, como credores da Alemanha. Só depois da dívida estar paga é que a Grécia pode voltar a pedir dinheiro emprestado aos mercados financeiros. Há mais de 20 anos que Martin Knapp trabalha para a Câmara de Comércio Greco-Alemã. Atualmente integra um grupo criado para definir ferramentas de apoio à chamada economia real da zona euro. Para Knapp, se há um culpado no meio disto tudo, é o dinheiro ou a falta dele. O verdadeiro ditador na Grécia não é Angela Merkel ou a Troika, é o facto de terem os cofres vazios. Essa é a ditadura mais repressiva que existe, porque não se pode fazer com que mude de opinião, nem nos podemos livrar dela através de uma revolução. Nenhuma revolução até agora conseguiu encher os cofres públicos. Yana Liberopoulos perdeu o trabalho que tinha numa padaria há cerca de um ano. Juntamente com uma amiga, fez um estágio em gestão financiado pela União Europeia. Como ganhou 1.000 euros em 2 meses de formação, perdeu o direito ao subsídio de desemprego. Yana vive com os avós e depende das pensões que recebem. Neste momento está em vez de perder a custódia do seu filho. Tudo o que toca à União Europeia ou ao Prémio Nobel que recebeu parece-lhe fora da sua realidade. Estou-me completamente nas tintas. Não me diz respeito. Aquilo que me preocupa é o futuro do meu filho, uma criança que nasceu no meio de uma crise económica e cujo futuro é uma incerteza. O que me diz respeito a mim é não saber se vou conseguir pagar a próxima fatura da luz e todas as outras contas. Não quero saber do Prémio Nobel para nada. Apesar do sofrimento, apesar de tudo o que está a acontecer no meio desta crise económica, os gregos continuam a defender a União Europeia. 65% dos gregos continuam a favor de ter o país como membro de pleno direito na zona euro e quase 70% sente que a União Europeia, como um todo, é muito positiva para a Grécia. Por isso, querem que Bruxelas mostre uma maior solidariedade para com os gregos. Para mim é absolutamente escandaloso que a União Europeia tenha deixado um Estado-membro como a Grécia chegar a este nível de desemprego e de miséria social. Na base da criação da União Europeia estiveram princípios como estabilidade, prosperidade e paz. Pelo menos 2 deles parecem ter deixado de fazer parte da atual realidade do velho continente.